Bom dia, começando mais uma entrevista do dia. Hoje, segunda-feira, vamos falar sobre o Maio Laranja. Vamos falar sobre o combate ao abuso e exploração sexual de jovens e também da criança e do adolescente, né? E para conversar sobre esse tema tão importante, trouxemos aqui um convite muito especial. Ficamos muito honrados com a presença do promotor de justiça Antônio Basso Filho, do Ministério Público aqui de São Mateus do Sul. Primeiramente, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Veridiane, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Cultura Sul, aqui de São Mateus do Sul e da região, né? É uma satisfação estar aqui para falar sobre esse tema tão relevante, né? A gente que agradece a sua presença aqui. A gente sabe que esse mês em especial, né, é um mês com uma agenda bem lotada por causa desse tema, porque é um tema mais discutido no mês de maio. E para a gente começar falando sobre esse tema tão importante, gostaria que o senhor, doutor Antônio Basso, então, falasse sobre o principal objetivo da campanha do Maio Laranja. Para quem não conhece, ainda não sabe o que acontece nesse mês. Sim, o Maio Laranja, ele foi instituído como o Maio Laranja foi instituído a partir de uma lei que instituiu o dia 18 de maio como Dia Nacional do Combate à Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, por conta, é uma lei de 2000, ainda no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, essa lei instituiu a partir de um caso bem famoso, do qual a gente pode falar eventualmente, né? Que é um marco, então, é um evento que aconteceu no dia 18 de maio, um fato, e que a partir disso a lei instituiu como Dia Nacional. A partir da instituição desse dia 18 de maio, convencionou-se, então, fazer uma campanha em todo o mês de maio, e essa campanha voltada, sim, ao combate e à conscientização ao combate à violência sexual, violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. E a gente sabe também, inclusive, que o senhor já fez até palestras, né? Durante esse mês de maio aqui em São Mateus do Sul. Sim, nós fizemos palestras não só em São Mateus, em Antônio Olinto também, né? Uhum. Porque a nossa comarca, ela abrange São Mateus do Sul e Antônio Olinto. Então, os ministérios públicos, e o Ministério Público do Paraná não poderia ser diferente, o Ministério Público como instituição cujas atribuições incluem a proteção dos direitos das crianças e adolescentes, os ministérios públicos em nível nacional fazem também essa articulação no mês de maio, buscando atender e levar essa conscientização tanto às escolas, às instituições públicas, como à própria sociedade e à população, né? Muito bem, eu queria saber também de que forma que o Ministério Público atua, né? Não só nesse mês de maio, mas no dia a dia, nesse combate e nessa prevenção ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Sim, então, como eu disse, o Ministério Público é uma instituição que tem por atribuição também, dentre outras diversas, várias, né? Várias, mas tem por atribuição a defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Por óbvio, crianças e adolescentes também que estejam sofrendo ou que tenham sofrido algum tipo de violência sexual. Então, o Ministério Público, ele faz parte daquilo que nós chamamos Sistema de Garantias de Direitos de Crianças e Adolescentes. Esse sistema de garantias, ele é composto por vários órgãos públicos, né? Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Civil, Polícia Militar, órgãos municipais, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, Conselho Tutelar, que é um órgão bem relevante também na defesa desses direitos. E é importante dizer que essa defesa do Ministério Público, ela não acontece só durante o mês de maio, né? Isso é constante, né? Mas fica mais visível, vamos dizer assim, no mês de maio. E como o Ministério Público atua, então, que é a pergunta, né? Objetivamente, o Ministério Público, ele tem ferramentas de atuação tanto na fase extrajudicial como em alguma medida judicial. Então, nós temos instrumentos tanto jurídicos como extrajudiciais, que independem, portanto, da propositura de uma ação judicial e que
asseguram a defesa desses direitos de crianças e adolescentes. Que eles, por exemplo, aquela criança ou adolescente que esteja sendo vítima de violência, que seja assegurado esse direito de segurança dela, afastamento dos pais, afastamento do agressor, eventualmente até colocação em família substituta. Então tem várias medidas que podem e devem ser implementadas pelo Ministério Público quando se depara com uma situação como essa, né? E eu queria saber, eu sei que o trabalho de vocês é extremamente importante também, muito cuidadoso quando a gente fala, né, sobre adolescentes, sobre crianças, e qual que é o maior desafio enfrentado pelo Ministério Público para conseguir identificar um agressor, identificar algum crime, porque por muitas vezes, a maioria, na verdade, dos casos, né, o agressor, ele é da família, né? São alguns desafios. O primeiro desafio, ele diz respeito à própria configuração do ato, porque normalmente um agressor, ele não faz isso com pessoas perto, não há testemunha da violência, né? Então a violência ela acontece normalmente entre quatro paredes, tendo como personagens ali só o agressor e a vítima. Então o primeiro desafio é dar credibilidade à palavra da vítima. E perceba, se você, num contexto como esse, em que você só tem dois envolvidos, se a vítima, ela não contar, é impossível você saber. Como saber, né? Como saber. Então esse é um desafio. O primeiro é descobrir, trazer à tona esses casos de violência. Então esse é um desafio. E disso decorre um outro desafio, que é a instrução probatória disso, porque quando você promove, por exemplo, um processo de responsabilização do agressor, nós só temos uma testemunha normalmente, e que normalmente é a vítima, né? Então esses são desafios importantes, eu digo, e outro infelizmente, há de se mencionar aqui, muitas vezes a conivência das famílias. Nós temos casos de violência em que há integrantes da família que sabem que aquilo acontece e que acabam não contando, ou se você chama para conversar, a pessoa nega, diz que não, eu não sabia de nada, mas a gente sabe que sabia. Não tinha como não saber. Não tinha como não saber. Casos assim, que eu, claro, posso falar aqui, embora esses casos todos tramitem em segredo de justiça, mas casos em que eu já trabalhei, por exemplo, em que a mãe dividia o companheiro com a filha menor de 14 anos de idade, e menor de 14 anos de idade manter relação sexual é crime de estupro de vulnerável. Então, você percebe? A mãe sendo conivente, ela participando desse ato. Então esse também é um grande desafio, é você ter pessoas que deveriam estar ali defendendo, protegendo essa criança ou esse adolescente, e que acabam sendo coniventes com o crime, coautores, né? Porque você está praticando o crime junto, você está participando da prática daquele crime, né? Com certeza. Eu queria também, se o senhor puder explicar como que é feita esse acolhimento da vítima, uma vez que é descoberto então o crime, né, essa violência, como que é feito esse acolhimento da vítima? Ela é retirada do âmbito familiar, ela é levada para algum local, porque muitas pessoas também, acho que até vai falar um pouquinho mais, já aproveitando esse gancho, elas às vezes sabem, mas elas têm medo, né? Às vezes elas têm medo, até às vezes a mãe descobre alguma coisa, tem medo que tire a filha ou o filho ali do âmbito familiar, vão dar para outra pessoa, né? Esse medo da criança sair desse lar, e também como denunciar e às vezes não sofrer uma certa retaliação, né? Porque como a gente falou, infelizmente a maioria dos casos são de pessoas próximas, né? Ou é de pai, ou é de avô, de tio, de primos, enfim, vizinhos, padrastos, mas de familiares, né? Sim, avós. Avós também. Avós acontece. Então esse sistema de garantias de crianças e adolescentes, que é formado, feito, né, é composto por órgãos públicos, e a sociedade também participa disso. Nós temos determinadas ferramentas jurídicas
que nós utilizamos quando nos deparamos com casos de violência sexual. E veja, nós estamos falando aqui do Maio Laranja, que diz respeito à violência sexual, mas nós atuamos todos os dias na defesa de crianças e adolescentes que são vítimas de outros tipos de violência, porque nós temos outras. Nós temos a violência física, a violência psicológica. Então, quando isso vem à tona, quais são os instrumentos? Normalmente isso acontece por uma revelação espontânea. Então essa criança ou esse adolescente, isso pode ser no âmbito familiar, conta para a mãe, e nesses casos a mãe não sabia, ou conta na escola para um professor, uma professora de confiança. Quando isso vem à tona, normalmente o primeiro órgão que atua é o Conselho Tutelar. Então o Conselho Tutelar é o primeiro órgão que faz esse acolhimento, vamos dizer assim. Então o Conselho Tutelar busca mais informações sobre esse caso. Então, pegando aqui, por exemplo, a menina, uma adolescente maior de 12 anos, então, na adolescência, conta na escola que foi vítima de violência. Nós devemos analisar o seguinte: que tipo de violência foi essa e quem perpetrou essa violência? Porque se você tiver um caso em que, como eu falei, infelizmente acontece, os agressores são os próprios pais, nós não podemos manter essa criança nesse ambiente, essa adolescente, sim, ou esse adolescente nesse ambiente. Porque você vai estar investigando e ela tá ali, né? Isso, tipo, e ela vai estar sendo vítima de violência todos os dias, né? Então sim, você tem que tirar essa adolescente desse contexto de violência. Então como você faz isso? Aí você tem as possibilidades de colocação em família substituta nesse momento, né? Você tem medidas protetivas que são feitas, são implementadas de forma judicial. Tudo isso é muito rápido, é um processo muito rápido, é coisa de dias, assim. E você pode ter casos em que você retire dessa família, por exemplo, vamos dizer, se você perceber que aquele ambiente familiar é nocivo, você tira ou você coloca sob os cuidados de alguém da família extensa, um tio, uma tia, ou alguém com quem esse adolescente ou essa adolescente tenha laços de afinidade, afetividade. Então pode ser um vizinho, um compadre, uma madrinha, alguém assim, né? E que nesse período se responsabiliza pelos cuidados dessa criança, desse adolescente, até que se investiguem esses fatos e que seja possível restabelecer o poder familiar, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a principal lei que nós temos de defesa de direitos de crianças e adolescentes, ele fala a todo momento que é sempre preferível a manutenção dessa criança ou desse adolescente no seio da família. Então, a preferência é que esteja no âmbito, no ambiente familiar. Agora, se isso não for possível, você pode colocar sob os cuidados de uma outra pessoa, ou você pode usar como medida derradeira aqui, que é a última alternativa que nós temos, é a colocação em uma instituição que nós temos, todos os municípios têm, a maioria dos municípios tem, aqui nós temos em São Mateus e Antônio Olinto, que nós chamamos a Casa Lar. Então a Casa Lar é uma instituição, é um equipamento público que está inserido nesse sistema de direitos que eu mencionei, sistema de direitos e garantias de crianças e adolescentes, e é uma estadia temporária para essa criança ou esse adolescente que tenha sido vítima de violência ou que estivesse em situação de vulnerabilidade e que serve como uma passagem, vamos dizer, porque, como eu disse, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele quer que essa criança volte para a família sempre que for possível. Então, respondendo assim, você disse, às vezes a mãe, o pai tem medo de que a criança seja retirada da família e nunca mais volte. Não, isso normalmente não acontece. Superada a situação de violência, e verificado que não há mais nenhum risco a essa criança ou esse adolescente, ele volta a conviver com a família, a menos que os agressores sejam os próprios familiares e que você não tenha garantias de que o retorno vai ser uma coisa segura para essa criança ou esse adolescente. Mas assim, para deixar as mães mais tranquilas, essa questão da retirada definitiva, colocação em família substituta no regime de adoção, por exemplo, quer dizer,
retirar a criança da mãe, colocar para adoção, para ter uma outra família. Isso são casos muito excepcionais. Acontecem? Acontecem. Aqui em São Mateus do Sul acontece? Acontece. Em Antônio Olinto acontece. Em todos os lugares acontece. Sim. Mas são situações muito distintas, assim, muito excepcionais, sabe? E para quem está nos ouvindo, qual seria o canal seguro para fazer alguma denúncia? Se alguém sabe de alguma coisa, de algum abuso e pensa em, poxa, eu gostaria de ajudar de alguma forma, mas, né, tenho aquele receio, tem algum canal que as pessoas podem entrar em contato, algum telefone, algum meio, e não precisa se identificar também, né? Não, a denúncia, ela pode ser anônima. Então existem várias possibilidades. Talvez para quem tem algum tipo de medo, né? E nós sabemos que nós atuamos numa cidade relativamente pequena, Sim. São Mateus do Sul. Todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece, então às vezes fica chato, mas eu vou dizer, vão saber que eu fui eu. O meio mais discreto, vamos dizer assim, diz que sim. Diz que sim. É exatamente isso. Disca 100 pelo telefone, e essa é uma medida que pode ser feita tanto por uma testemunha, por alguém que saiba o que está acontecendo, pela própria vítima. A própria vítima, o adolescente que esteja sendo vítima de violência, ele pode usar esse meio. Diz que 100 é garantido o sigilo. Isso gera um protocolo, e esse protocolo, como é que funciona isso então, né? O Disque 100, você faz a denúncia, isso gera um protocolo, é encaminhado para a rede de proteção e para o Ministério Público, e a partir disso nós passamos a investigar. Então, mas a denúncia era infundada, não aconteceu nada. Que ótimo, melhor assim. Os órgãos desse sistema, eles estão aí exatamente para isso, para investigar. Para investigar. Então, eu sempre digo assim, eu prefiro que as denúncias elas se mostrem infundadas. Sim, porque se isso acontecer, se isso se mostrar dessa forma, é porque não aconteceu nada. O pior é quando a denúncia é pertinente e você tem casos de violência, né? Então, o mais, vamos dizer assim, discreto, diz que sim. Mas quais são os outros meios? Conselho tutelar, Ministério Público direto, delegacias de polícia. Então você pode fazer essa denúncia na delegacia, você pode procurar o Conselho Tutelar, tem número de telefone, eu não tenho aqui, mas tem é muito fácil encontrar esses números ali pela internet. Hoje em dia o Google ajuda bastante. Ajuda, então você busca ali o telefone do Conselho Tutelar, tanto aqui de São Mateus do Sul como Antônio Olinto, e mas eu não quero porque eu tenho medo que alguém diga, me procure lá na promotoria, tem o WhatsApp na promotoria, não, mas eu não quero, eu quero falar direto com o promotor. Vai lá, nós garantimos o sigilo, né? Então a pessoa vai lá, conta o que está acontecendo, mas se quiser passar pelo WhatsApp também pode, e a partir daí nós instauramos essa investigação para saber o que está acontecendo e efetivamente verificar, né, se essa situação de risco existe ou não, e a partir da verificação de que exista, implementar essas medidas protetivas das quais eu falei. E esse medo de denunciar ainda é um maior obstáculo que vocês verem? Eu acho que não. Eu acho que ele existe, o medo existe, mas eu acho que não, hoje não é mais, porque essas medidas que vêm sendo implementadas, por exemplo, essas campanhas orientativas, o Maio Laranja, eu acho que eles têm ajudado muito a conscientizar a sociedade sobre a necessidade de levar a efeito, né, o conhecimento desses casos de violência às autoridades. E quais são os sinais, né? Todo mundo está nos ouvindo, nos acompanhando. Quais os sinais as famílias, os professores, os cuidadores, enfim, né? Vizinhos, enfim, familiares em geral, devem observar para identificar possíveis agressões ou abusos? Porque assim, às vezes as pessoas não percebem, às vezes é algo bem claro, tava ali o tempo todo, e se tivesse prestado atenção ou se soubesse dessa informação, poderia ter ajudado. Sim. Existem assim, sinais clássicos, né? Existem sinais particulares. Então, eu sempre digo, se Deus quisesse que todos fossem iguais,
teria feito as pessoas todas iguais, né? Nós não somos iguais, nós reagimos de forma diferente. Então, cada pessoa, cada ser é uma pessoa diferente. Então, os clássicos são isolamento, aquela criança, aquele adolescente que sempre se mostrou feliz, extrovertido, de repente ele começa a ficar recluso, fica no quarto, não quer falar com ninguém, passa a demonstrar determinado temor em relação a uma pessoa determinada ou em relação a um ambiente específico, né? Sempre ia na casa da avó, adorava ir na casa da avó e de repente não quer mais ir, adorava ir numa tia, não quer mais ir. Isso pode ser um sinal, né? Não estou dizendo aqui que aconteceu isso, está sendo vítima de violência pelo avô, não é isso, né? Mas eu digo essa mudança de comportamento, né? Então, sinal clássico, isolamento social, não quer mais conversar com determinada pessoa, não quer mais ir em determinado local, e buscando aqui essas informações, você procura, né? Você acha muito, até a internet, ansiedade, medo, isolamento, apatia, irritabilidade, mudança súbita de humor, embora isso também seja coisa muito de adolescente, muito né? Característica de adolescente, também, né? Mas então isso, quando assim você percebe que está exacerbado, isso pode ser um sinal, é algo que, né, há de ser investigado, e aí os pais têm como conversar com esse adolescente, com esse filho, com essa filha, né? Mudança no rendimento escolar, problema de sono, falta de apetite. Então, com esses comportamentos de humor, essas alterações de comportamento, humor, sono excessivo, isolamento, isso são os sinais clássicos, né? E às vezes isso é perceptível. E nós percebemos, assim, alguns casos de violência, não só sexual, mas marca no corpo mesmo, né? Porque a criança que é vítima de violência, a criança ou adolescente, ele tem, às vezes, um hematoma, um roxo, alguma coisa, e isso também são sinais clássicos, né? Que são perceptíveis, né? Com certeza. Ainda pra gente falando sobre esse assunto, aqui na cidade de São Mateus do Sul, Antônio Olinto, que na nossa região, o senhor tem observado crescimento de casos? Tem algum número para passar para toda a nossa população? Como que está essa questão de violência e crimes mesmo de abuso contra a criança nos últimos anos? Tem crescido isso? Nós temos eu sempre comparo essa situação do aumento existe um aumento, aparentemente sim. Uhum. Aparentemente sim. Mas me parece que esse aumento, ele está muito mais relacionado a conscientização das pessoas e ao número de denúncias que nós temos hoje. Então, eu sempre faço a comparação dos casos de violência doméstica que envolvem mulheres vítimas de violência. Então, você ouve muito falar hoje em feminicídio e você ouve muito falar em mulheres que são vítimas de violência. Aumentou esse número? Me parece que não. Me parece que o que aumentou foi o número de pessoas que buscam ajuda. Então você tinha antes um número, uma omissão desses números, porque você tinha muitas pessoas que sofriam esse tipo de violência e não buscavam ajuda. E a partir dessas campanhas, da implementação de leis garantindo, assegurando direitos a essas pessoas, as pessoas se sentiram mais à vontade para buscar socorro, né? Então aumentou o número de forma perceptível, sim, mas eu não acho que aumentou o número de casos, eu acho que aumentou a percepção e com essas campanhas o número de pessoas que denunciam, né? O número regional aqui eu não saberia te dizer. Eu sei assim que eu trabalho com inúmeros casos desses que alguns felizmente acabam não virando em nada. Às vezes é só uma orientação, alguma coisa, né? E alguns geram processos bem graves, bem importantes, assim. Mas número nacional, o último número que a gente conhece é que por hora, em relação à violência sexual, 5 crianças ou adolescentes são vítimas de violência ou exploração sexual no Brasil. Então é um número por hora, né? Por hora. Meu Deus. Por hora. É um caso, um dado bem alarmante. Alarmante. Mas eu acho que a gente deve continuar, então, né, nessa luta pela
conscientização das pessoas. E você vê, é tão fácil fazer a denúncia. Sim, né? De uma forma assim que você não se compromete com nada. Exato. Né? Os órgãos estão aí disponíveis, os órgãos são públicos, eles têm obrigação de investigar, né? Então, mas eu não sei se é verdade ou não. Na dúvida, se não sabe se é verdade ou não, leve a conhecimento, né, dos órgãos da rede de proteção, e aí nós vamos ver se isso é verdade ou não, né? Doutor Antônio, nosso papo tá muito bom e olha que ia render aqui 1 hora quase, um podcast mesmo, mas infelizmente o nosso tempo é curto e eu queria que o senhor deixasse uma mensagem a todo mundo que está nos ouvindo, nos acompanhando nessa manhã de segunda-feira, toda a população de São Mateus do Sul, Antônio Olinto, São João do Triunfo, toda a nossa região que está aqui acompanhando a respeito do Maio Laranja. E também aproveitando, né, para todas as crianças, adolescentes, quem está também nos ouvindo, nos acompanhando, pode assistir também mais tarde, lembrando que essa entrevista ela está sendo transmitida também em forma de live no nosso canal, tanto no YouTube quanto no Facebook, que esteja sofrendo algum tipo de violência, o que elas podem fazer? O Maio Laranja, só assim, por curiosidade, né? Por que Maio Laranja? Porque do laranja, né? Porque do laranja, então eu falei, né, do caso, o caso é um caso que gerou o dia 18 de maio, o Dia Nacional, por conta de um caso de violência que aconteceu no ano de 1973, então no século passado, já está aí com 52 anos, né? 53 anos, fez 53 ontem. Um caso bem famoso, um caso de violência que aconteceu no estado do Espírito Santo. É uma menina chamada Araceli. Então, quem tiver curiosidade, procura aí na internet, põe no Google lá, caso Araceli. Ela foi sequestrada, essa menina, e foi morta, foi maltratada. Um caso terrível que aconteceu. Isso aconteceu no dia 18 de maio de 73 e infelizmente gerou um caso também de impunidade, porque as pessoas que supostamente praticaram esse crime ficaram impunes, então nunca se descobriu a autoria desse crime, mas essa menina foi morta e isso gerou uma comoção nacional e isso acabou gerando daí o dia 18, a lei que instituiu o dia 18 de maio. E por que laranja? Laranja por conta se você olhar o símbolo lá do 18 de maio, é uma flor, é uma gérbera. Então a gérbera é um gênero de flores, cuja uma das espécies é a margarida. Então a margarida é o desenho clássico. Se você pedir para uma criança desenhar uma flor, ela vai desenhar aquela flor, que é uma bolinha e aquelas semi-ovais, né, em volta. É mais fácil. É o mais fácil de desenhar. Sim. Aquilo é o gênero dessa flor, né, é gérbera. Então esse símbolo inclui aquela flor, por ser algo relacionado à vida infantil, e o laranja representa a fragilidade das crianças e adolescentes vítimas de violência. Então, só isso a título só de curiosidade mesmo, né? Mas eu diria para quem sabe que está acontecendo e para quem está sendo vítima, uma coisa bem comum que a gente ouve de crianças e adolescentes quando vítimas de violência é que elas têm medo. Elas têm medo de contar porque às vezes o agressor é um familiar, e elas têm vergonha porque elas se sentem culpadas. Elas acham que elas são culpadas por aquela violência que está acontecendo. Então, o que eu diria para crianças e adolescentes que estejam sendo vítimas: vocês, se estão, não são culpados. A criança ou adolescente nunca é culpado pela violência. Há de se fazer a responsabilização de quem é culpado por esse tipo de violência. Existe um sistema de garantias que assegura esse direito. Então, busquem auxílio, busquem ajuda. Quem são as pessoas da tua confiança? Mas eu não confio em ninguém. Não, alguém, você tem que ter alguém que você confie, que seja uma amiga, um amigo. Eu já tive casos em que a violência acaba se revelando por uma conversa com uma amiga. E aí a amiga chega e diz pra mãe: sabe o que aconteceu? A fulana me contou isso e aquilo, e isso acabou gerando a revelação daquele caso. Então, busque ajuda. Você não é culpado. Culpado é o agressor, sempre. Então, busque ajuda, não se submeta à violência. Nós temos um sistema de garantias que pode assegurar esse direito para você. E se você é testemunha, sabe que isso está acontecendo,
faça a denúncia. Como eu disse, se você tem medo, não quer se indispor com a pessoa, é amigo, é vizinho, porque pensa, você vai lá, denuncia o teu vizinho vira teu inimigo e começa, tua vida vira um inferno. Não precisa contar que foi você. Faça pelo Disque 100. Busque lá a promotoria de justiça, é sigiloso, a gente começa a investigar a partir dali. Então, o que eu diria, utilize esses meios estão disponíveis e devem ser utilizados. Os órgãos públicos, eles estão aí para isso, é a obrigação. Então, não se submeta à violência, busque ajuda. Mais uma vez, te quero agradecer imensamente sua presença e já deixamos aqui um convite aberto para o senhor vir mais vezes falar sobre esse assunto e outros assuntos tão pertinentes também a toda a nossa sociedade. Imagina, eu que agradeço e eu fico à disposição, é só me chamar que eu venho mesmo. Combinado, então. Obrigado. Eu que agradeço, ficamos por aqui com mais um Cultura Sul Notícias, lembrando que o Elias ele volta de hora em hora com o Giro da Cultura e também em edição extraordinária eu entro ao vivo com o Plantão Cultura Sul. Fiquem agora com mais informações sobre o esporte com o Jaime. Um abraço a todos e até mais.